Para aquelas pessoas que estão tendo alguma dificuldade em relacionamento com a triunidade, em relação aos nomes verdadeiros, porque nós temos uma lista de prováveis transliterações, não é mesmo? Cada um afirma que é de um jeito o nome do Eterno, o nosso Salvador. E algumas pessoas podem estar passando por dificuldades. Suas mentes estão sem uma estabilidade, sem uma segurança, sem uma firmeza. Humildemente falando, nós não temos dificuldade alguma nesse aspecto. E sabemos qual a verdadeira pronúncia do nome do Pai, do Filho, do Espírito da Verdade. Mas, para aqueles que porventura estejam passando por essas dificuldades, eu gostaria de ensinar alguns segredos e que você pode classificar também como revelação. Lá no livro do profeta Oshua, Oséias, capítulo 6, versículo 3, você vai encontrar o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer a Yahu Ulim. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Esse processo é interminável aqui e pela eternidade afora. Não é mesmo? Primeiro ponto. Segundo, Atos 3:21 nos afirma que haverá uma restauração de tudo nos últimos tempos. Muita gente não sabe, mas essa volta à originalidade escritural é profética. Convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Terceiro, assim como existem muitas denominações, vão existir também muitas transliterações, cada um dizendo que de um jeito. Como livrar-se dessas situações e manter um relacionamento saudável, perfeito com a triunidade? Vou lhe ensinar um segredo. Procure se relacionar com a triunidade independente de idioma. Ele é mais importante do que o hebraico, aramaico, grego, latim, o que os professores falam, ensinam por aí. Qual é a mais importante? O altar ou o ouro? Qual que santifica? Não é o altar que santifica o ouro? Não está lá em Menyahu, capítulo 23, que alguns no hebraico moderno chamam de Matiti Yahu? Não é mesmo? Qual é mais importante? Insensatos e cegos. Qual é a maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Tem mais. Insensatos e cegos. Qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Qual é maior, mais importante? É o hebraico, o aramaico, o grego, o latim ou ele próprio? Então, nós podemos perfeitamente nos relacionar com a triunidade independente de idioma. O idioma existe para que nós nos relacionemos aqui na Terra. Você não vai precisar desse idioma lá no céu. Nem de hebraico, nem de aramaico, grego, latim. Pode ser até que alguns insistentemente digam que lá no céu todo mundo vai falar hebraico. O hebraico legítimo. Mas ninguém consegue afirmar isso 100%. Uma língua que talvez nunca tenha sido dita, nunca tenha sido falada. Uma novidade que vai surpreender a todos. Não é mesmo? Mas enquanto estivermos aqui na Terra, nós vamos precisar ter pelo menos uma
referência, um referencial mais próximo possível da verdade. E os que estudam mais, buscam, pesquisam, vão ter mais aproximação desta realidade. Não é mesmo? Volto a dizer que não temos nenhuma dificuldade em relação aos nomes verdadeiros, tanto do Pai quanto do Filho, e muito menos do Espírito da Verdade, o Hu-Ha-Ho-Ho-Chua, o Espírito Santo Consolador amado. Então você pode perfeitamente conversar com a Triunidade usando títulos honrosos que exclusivamente a Triunidade é devido, e na sua onisciência sabe perfeitamente a quem você está se dirigindo. Porque a exclusividade da onisciência é a exclusividade da Triunidade, não é mesmo? Então, se você está tendo essa dúvida, agora vamos para a quarta etapa. Guarde bem esse segredo, essa revelação. A partir de agora, você foi chamado privilegiado a sair do nome que tradicionalmente você aprendeu, começou a crescer na graça e no conhecimento. Não é para condenar os que não conhecem também, não. Isso é fanatismo. Dizer que quem não sabe o nome verdadeiro está condenado para o inferno, além de ser burrice, é um exagero, um extremo, um fanatismo perigoso, muito perigoso por sinal. Não entre nessa. Mas os que querem crescer na graça e no conhecimento vão ter esses privilégios. Agora, uma coisa posso afirmar: somente os que conhecem os nomes verdadeiros irão usufruir das riquezas mais profundas, coisas grandes e ocultas que nós não sabíamos, conforme Yarmin e Yahu, Jeremias 33:3. Isso eu não tenho dúvida e não abro mão. E até discuto de maneira sadia, sem polêmica, mas de maneira cultural com quem quiser. Isso é provado não só escrituralmente, isso é provado espiritualmente e é provado também pela nossa experiência. Os que foram alcançados com essas revelações nunca mais foram as mesmas pessoas. É verdade ou não é? Então existe algum mistério, alguma profundidade maior. Nós estamos crescendo na graça e no conhecimento. Agora, quando você tiver qualquer dúvida a esse respeito, então procure se relacionar com a Triunidade mais diretamente. É óbvio também que quando precisarmos da forma escrita, teremos que dar preferência àquilo que nós aprendemos, não é mesmo? Mas veja bem, à medida que nós vamos crescendo na graça e no conhecimento com essas revelações, vai ser formado em nós, dentro de nós, presta atenção, o Espírito da Verdade está formando em nós a verdadeira visão do nosso Salvador, a sua beleza, a sua majestade e como ele é realmente. Você não está mais sendo formado, não vos conformeis com esse mundo, Romanos 12, dentro de uma forma tradicional. Você está sendo formado agora pelo Espírito da Verdade, que vai levá-lo a ter uma imagem verdadeira do Salvador. Muitos naquele dia, quando forem levados, vão se surpreender com tanta beleza. Quando virem o nosso Salvador amado. Mas aqueles que estavam mais afinados, mais ligados a Ele, a exemplo de Enoque, dirão naquele dia, isso é uma suposição, mas que eu aceito em termos espirituais, dirão naquele dia, realmente ele é como eu pensava, porque estava tão próximo dele, aprendendo tanto dele, se identificando tanto com ele, que não mais estão agora com essa visão distorcida que o mundo nos ensinou.
Agora, quinta e última etapa. Esse processo de crescimento, estou falando humildemente para pessoas que são cultas, espirituais. Esse processo de crescimento espiritual, ele é ininterrupto. Você não pode cerceá-lo, você não pode interromper esse processo com suposições próprias. Você terá que estar sempre aprendendo, aqui e por toda a eternidade. Uma coisa eu posso lhe garantir: a sua beleza, a beleza de Yahushua, está sendo revelada e sendo formada em nós, para que aquele dia não nos surpreendamos com a majestade, mas pelo contrário, veremos face a face tal qual ele realmente é. Um abraço, até a próxima.